Olá pessoal, Carlos Lima mais uma vez, né? Hoje nós vamos falar do porquê que alguns cristãos amam a lei e desprezam a graça, né? Vamos ver se a minha garganta aqui aguenta para mim ir até o final. Então, porque alguns cristãos amam a lei e desprezam a graça. Eu lembro quando minha família se converteu, e eu sempre falo, né, sobre esses pontos que deram início à minha vida cristã, e eu comecei a ler a Bíblia muito jovem, né? E quando eu tinha na faixa dos 14 anos, tinha um amigo do meu pai, que ele era de uma outra igreja, e eu nunca vi ele pregando o evangelho para ninguém que não era cristão, mas quando eles viam uma pessoa que começou a frequentar alguma igreja, normalmente eles iam para cima com tudo, né? E ele estava sempre lá em casa, ele me emprestava muitos livros, ele tinha aqueles livros antigos da Ellen White, né, que pareciam aquelas enciclopédias com aquelas imagens coloridas, bonitas. E eu lembro que eu li todos os livros, li Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito e mais alguns pequenininhos ali que eu não me lembro. Ele levava colportores lá em casa, aqueles caras super estudados que começavam a falar sobre os textos da Bíblia antes mesmo de abrir o texto, né. Mas eles nunca conseguiram me convencer, sobre aqueles elementos que eles insistiam, porque e não é porque eu não estava aberto, né, eu estava sempre aberto, eu adorava estudar a Bíblia, mas é que quando eu ia ler a Bíblia, eu via que muita coisa era ignorada, né, muitos textos eram deixados para trás e você perguntava: "Ah, mas isso aqui, não, isso aí fala da lei cerimonial, isso aqui não sei o quê", e eu lia ler, eu via que não tinha nada a ver falar de lei cerimonial, né, não era exatamente aquilo. Então, embora houvesse uma ideologia muito bem distribuída, né, que na verdade tinha sido construída há bastante tempo, eu via que era uma narrativa, né, e uma narrativa que ignorava muitos fatores. Então não é muito fácil definir os motivos que levam alguns grupos cristãos a ter, assim, essa preferência pela lei, quando falamos, assim, de salvação pela graça, né, existem alguns potenciais motivos, o próprio Jesus falou sobre alguns deles, né, quando ele fala ali de colocar remendo novo em vestido velho, ou colocar vinho novo em odres velhos, né, que ninguém tendo provado o novo, diz que o novo é melhor, mas tendo mesmo a pessoa tendo provado o novo, ela diz que o velho é melhor. Então até mesmo o apóstolo Paulo, ele teve problemas com o chamado grupo da circuncisão, né, que era um grupo de judeus convertidos que achavam que a guarda da lei, ela ainda era necessária, para sermos salvos. Então o ser humano ele tem muita dificuldade, né, ele não consegue entender graça de Deus. O que quer dizer graça? A graça que foi derramada através do sacrifício de Jesus Cristo. Alguns se esforçam não só por merecer a salvação, eles gostam da sensação de se sentir merecedores, né, por pensar que conseguem guardar a lei. Isso também causa um sentimento de superioridade, se sentem superiores porque obedecem ou pensam obedecer todo aquele grupo de regras que os diferencia dos demais cristãos que não guardam a lei, que não pensam da mesma forma. Isso traz um sentimento de dever cumprido e superioridade sobre os que não pensam ali da mesma forma. Então, outro ponto que eu quero deixar bem claro é que quando eu digo que não seremos salvos pela lei, eu não estou dizendo que a lei foi abolida, tá, gente? Essa ideia, acreditar que a lei foi abolida, é o grande erro de alguns, que assim como o apóstolo Paulo, eu também acredito, né, que nós seremos salvos pela graça sem as obras da lei. Nós precisamos entender que a lei, a Bíblia não diz, aliás, que a lei foi abolida, e sim que ela foi cumprida na cruz, né? Abolir é diferente de cumprir. O que Paulo afirma é que nós que somos salvos pela graça não estamos debaixo da lei, ou seja, não seremos julgados por ela. É aí que mora o grande enigma, né? A grande confusão, o que Paulo chama de um mistério de Deus, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, né? Hoje Deus olha para nós e ele vê Cristo em nós, e isso nos dá esperança de um dia experimentarmos plenamente a glória de Deus da mesma forma que Jesus
experimentou. Então, afinal de contas, qual é a base que eles usam para tentar se justificar pela lei, para tentar estabelecer a lei novamente e mostrar que nós temos que sim, que estar nos colocando debaixo da lei para obedecer. E quando eu digo lei, gente, eu estou falando da lei recebida por Moisés, né, no Monte Sinai. 2 tábuas de pedra e um grupo de ordenanças entregues pelo próprio Deus a Moisés como parte da aliança estabelecida com a nação de Israel. Acredita-se que Moisés ele permaneceu com o povo ali por mais ou menos por volta de 11 meses, né, aos pés do Monte Sinai, onde ele recebeu do próprio Deus as leis que firmaram esta aliança. Então, em princípio, Deus queria que todo o povo subisse o monte para ouvir as palavras de Deus. Mas quando o povo viu ali aquela fumaça, aquelas nuvens negras que cobriam o monte, raios, trovões, o fogo, o povo ficou morrendo de medo, né? Então eles falaram para Moisés: Moisés, faz o seguinte, sobe você lá e nós nos comprometemos, tudo que Deus falar para você, nós vamos obedecer fielmente. Então, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, Moisés que está falando, né, quando me faláveis, ou quando falavam a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras desse povo, que eles disseram, em tudo falaram bem. Quer dizer, na hora de falar, o povo falou bem. Mas aí veja o que o próprio Deus afirma. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, não é um dia só, tá? Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos, não era só mandamentos, eram mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Quer dizer, os mandamentos, os estatutos e os juízos faziam parte da aliança que Deus faria com Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, né? Então tudo isso ia compor a aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra era de Deus. Mas nem todos os povos amavam ou obedeciam a Deus. Então em vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Então Deus estava firmando uma aliança com Israel, e essa aliança ela não continha só ali a aliança cerimonial, né? Tinha a lei moral, a aliança cerimonial, a aliança civil, a circuncisão que tinha sido feita antes com Abraão, né? Aquela aliança antes, tudo isso fazia parte ali da aliança que Deus estava estabelecendo com Israel. Então, quando Deus entrega os mandamentos a Moisés, em nenhum momento ele faz qualquer tipo de separação. O Senhor mostrou os pecados dos homens e o que eles deveriam fazer para que fossem perdoados, e também os sistemas de governo que deveriam ser adotados pelo povo como nação. Uma das estratégias ali utilizadas para dizer que ainda precisamos ser justificados com base na obediência à lei é separá-las em três partes, né? Sendo que os 10 mandamentos seriam a lei moral, as leis relacionadas ao sacerdócio levítico seriam a lei cerimonial e as demais leis seriam as leis civis, né? Teoricamente existe essa separação, mas como aliança não existe. Isso é um pacote, tá? Assim sendo, eles afirmam que apenas a lei cerimonial e as leis civis, né, no caso dos gentios, é que estão inseridas nos textos bíblicos que falam que não estamos mais debaixo da lei e sim debaixo da graça, sendo que a lei moral não só permanece, como deve ser obedecida para que seja alcançada a salvação mesmo após o sacrifício de Jesus. Então, nessa forma de ver, Jesus ele teria ocupado o lugar da lei cerimonial, né? Ele fica intercedendo junto a Deus pelos nossos pecados. Num primeiro momento, pode até parecer lógico, né? Ainda mais se você lembrar dos todos os textos que falam de Jesus como intercessor, né? Nós temos um advogado, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele intercede por nós. Porém, basta você dar um passeio por alguns textos bíblicos
principalmente as cartas de Paulo, que essa interpretação ela começa a ficar complicada, né? Começa a ficar bem complicada. Esta é a hora que as pessoas começam a fazer um monte de malabarismos, os doutores começam a falar dos seus estudos, bacharelados, PhDs, etc. Depois tentam dar um monte de explicações periféricas, tentando justificar os pontos que não se encaixam. Não dá para falar de todos os pontos que não se encaixam nessa interpretação, né? Nós teríamos que escrever um livro só para falar disso. Mas vamos trazer aqui alguns pontos para ilustrar algumas questões para a gente tentar ilustrar esses problemas. Então, como você sabe quando está falando de lei moral, lei cerimonial? É muito fácil perceber. Quando o texto está falando de lei moral e lei cerimonial. Sempre que fala de lei moral, você vai perceber expressões como corpo do pecado, pecado na carne, escrito de dívida, lei que nos condenava, suscitar a ira. Sempre que falar disso, está falando da tal da lei moral, né? A lei moral, ela sempre cria uma dívida que deve ser paga. Ela mostra o seu pecado e você fica em dívida com Deus, uma quebra de preceitos que gera condenação. No caso da lei cerimonial, é justamente o contrário. A lei cerimonial, o texto vai falar de ofertas e dádivas, de sangue de animais, de sacerdócio, de purificação de pecados, de santuário, etc. Embora eu entenda que não existe essa ideia de separação na Bíblia, já que as duas leis elas são complementares, uma completa a outra. Quando o judeu pecava, ele precisava ir até a lei cerimonial para que ele fosse perdoado, né? Nos textos que falam de condenação e os que falam de oferta pelo pecado ou oferta para purificação, pelo menos nos textos, dá para você separar quando fala de uma coisa e quando fala de outra, né? Este é o motivo pelo qual esses textos são usados para defender essas ideias, né? Causando tanta confusão. Eles falam que a lei ainda está em vigor e quando você peca, em vez de recorrer à lei moral, você recorre a Jesus Cristo. Mas essa é uma ideia totalmente desproporcional e totalmente fora do que o Paulo apresenta como plano de salvação. Então, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. O primeiro problema, né, que Paulo apresenta é que nós somos incapazes de obedecer à lei, né? A lei é espiritual, tem um outro texto que ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, então não há nenhum problema com a lei. Como a lei funciona? A lei é como se fosse a santidade de Deus olhando para todos os pecados que o ser humano pode cometer. Então, a santidade de Deus, como um espelho, ela mostra todos os seus pecados. Quando você olha para a santidade de Deus, ali a lei descreve todos os seus pecados. Deus vai mostrar todos os seus pecados. Então, o que, que Deus fez para o judeu? Deus criou a lei cerimonial, que era uma forma dele buscar a justificação através do sacrifício de animais. Esse sacrifício de animais, na verdade, não purificava nada, né? Ele representava o único sacrifício que Deus aceita, que seria o sacrifício de um homem perfeito. Era necessário que alguém morresse para que pudesse justificar toda a humanidade. Não vamos falar como funciona o processo de justificação, mas é importante que você entenda que um animal não servia, né? Deus precisava de um homem. Outra coisa que eu já quero antecipar aqui é que Jesus, ele não pertence à linhagem de Adão. Muita gente não entende por que que Jesus não pôde nascer da linhagem de José. Jesus precisou ser gerado pelo Espírito Santo. Se Jesus nascesse com a semente de José, ele já nasceria debaixo da condenação de Adão. Ele não serviria para justificar a humanidade porque ele já nasceria condenado. Então Jesus ele é formado como se ele fosse um segundo Adão, né? Assim como Deus soprou do seu espírito, do seu fôlego de vida em Adão, transformando ele numa alma vivente, da mesma forma o Espírito Santo de Deus ele gera em Maria, né? Jesus, a semente vem do Espírito Santo e não de José. Maria representa a terra, né? O pó da terra, o corpo humano que ele ia receber, mas a semente não é de Adão, a semente vem do próprio Deus. Tanto que Jesus, quando ora pelos seus discípulos, ele fala o quê? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são do mundo, como eu
do mundo, não sou. Jesus não era do mundo. Por que que ele não era do mundo, se ele estava aqui, se ele tinha um corpo carnal? Porque ele não foi gerado pela semente de Adão. Jesus não era um homem gerado pela semente de Adão. Então, por isso que ele fala: o reino de Deus está entre vós. Jesus já começa o reino de Deus, porque ele era um segundo Adão, uma segunda criação de Deus para poder criar aqui na terra um novo reino. Então, o processo de salvação ele acontece tirando você do reino do mundo, você deixa de pertencer ao reino do mundo e passa a pertencer ao reino de Deus, né? Depois você pode ver um vídeo aqui no canal, né, que o que significa estar morto com Cristo, que eu explico mais aprofundadamente esse processo. Então, você sai do reino do mundo e passa a pertencer ao reino de Deus. Saindo do reino do mundo, você está saindo de debaixo do domínio da lei. Essa é a questão, né? Como que você sai de debaixo do domínio da lei? Na simbologia do batismo, nós somos mortos com Cristo. Quando você morre, Paulo diz que aquele que está morto está justificado da lei. Ele até usa o exemplo do casamento, né? A mulher, quando está viva, o marido está vivo, ela está ligada ao marido por todo o tempo que ele vive. Mas morto, o marido está livre da lei do marido. Então, quando você morre, o salário do pecado é a morte. Se você morreu, você pagou o que a lei exigia pelos seus pecados. Só que isso não acontece quando nós cremos em Jesus, isso ainda vai acontecer, mas ele acontece simbolicamente. Quando você mergulha nas águas, você morreu com Cristo, foi julgado, condenado e morto pela lei, e quando você sai das águas, é como se você ressuscitasse para uma nova vida, como uma nova criatura, vivendo não mais no reino do mundo, mas vivendo agora no reino de Deus, né? Paulo diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Então, não é uma coisa que Deus considera que ainda vai acontecer. Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Então, ele vê como se você já tivesse ressuscitado com Cristo, já tivesse sido morto pelos seus pecados, pagado o preço exigido pela lei e, consequentemente, agora você vive uma nova vida. Um outro erro sobre a graça é quando as pessoas pensam assim: eu cometi um pecado, eu me arrependi, Deus me perdoou. Isso não é graça, gente. Tem nada a ver com graça, tá? O que acontece? Todo pecado que você comete contra Deus, pela lei você é digno de morte, né? Por isso que você é condenado e morto, simbolicamente. Você ainda vai, seu corpo carnal ainda vai morrer, mas Deus já considera isso uma obra consumada. Então, na graça, se arrepender é uma coisa normal, né? O cristão tem que se arrepender. Qualquer pessoa boa que cometer um erro tem que se arrepender. Isso é o esperado, é o normal. Não é por isso que você é perdoado. Você pode ter o exemplo de uma pessoa que cometeu um crime. Ela pode se arrepender, ela pode pedir perdão para a família da pessoa que ela prejudicou, ela pode chorar na frente do juiz, mas ela vai ser condenada e presa pelo crime que ela cometeu. O fato dela se arrepender é bom, pode até atenuar, pode, mas não elimina o crime que ela cometeu. Então, o nosso arrependimento é a mesma coisa, é uma obrigação do cristão se arrepender dos seus pecados. Mas nós somos salvos por crer em Cristo. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo, os nossos pecados são lançados na cruz de Cristo. Então você se arrepende, você faz aquilo que é a sua obrigação, Deus pega os seus pecados e considera que eles estão crucificados com Cristo. Você já morreu com Cristo, portanto você já pagou por aqueles pecados. Não é o arrependimento em si, embora nós pregamos o arrependimento, não é um arrependimento em si que vai perdoar os nossos pecados. O que vai perdoar os nossos pecados é o sacrifício que Jesus fez na cruz. O arrependimento é uma obrigação de todo cristão e de toda pessoa que tem um bom coração, se arrepender dos seus erros, assumir as consequências dos erros que cometeu, mas para a salvação é o sacrifício de Cristo. Os nossos pecados são jogados lá e nós continuamos tendo direito à vida eterna, mesmo tendo pecados. É claro, nós vamos colher, né? Tem um outro vídeo aqui também que fala que perdão não gera, perdão não elimina a consequência, né? Se houver uma colheita, você vai colher, mas a tua salvação ela é garantida porque Jesus morreu na cruz e esse pecado diante de Deus ele foi lançado ali na cruz. Então esse outro texto aqui de 2 Coríntios é para mostrar
que todos os textos que Paulo fala da lei, que nós não estamos debaixo da lei, que ele fala de corpo do pecado, que ele fala de ministério da morte, ele não está falando de lei cerimonial, né? Ele diz aqui em Jesus, o qual Jesus, né, no caso, nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento ou uma nova aliança, não da letra. Veja bem, a primeira aliança é aquela que foi feita com Moisés. Agora ele diz que nós somos ministros de um novo testamento ou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí alguém fala, mas essa letra que ele está falando é o serviço cerimonial, é a lei cerimonial. Mas aqui o que ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se a letra mata também, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu já vi muita gente pregando sobre textos bíblicos, aí falando que a letra mata. Quando Paulo diz que a letra mata, ele está falando da lei escrita, né, que mostrava os nossos pecados. Então, essa lei servia para nos matar, para nos condenar diante de Deus. Ele está falando especificamente daquela letra ali escrita. Ele explica aqui abaixo, nós vamos ler. E se o ministério da morte, Paulo chama essa lei de um ministério da morte, gravado com letras em pedras. Será que ele está falando da lei cerimonial? Um ministério da morte, por quê? Porque mostrava os nossos pecados e nos condenava diante de Deus. Nos condenava à morte. Gravado o quê? Num livro da lei? Não, gravado com letras em pedras. Se o ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória aquela glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que veio através de Jesus Cristo? Hoje nós somos ligados a Deus através do selo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo e passamos a estar no reino de Deus, passamos a pertencer a Cristo e, consequentemente, pertencer a Deus. Porque se o ministério da condenação, Paulo chama aquele ministério da lei de ministério da condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, segundo Coríntios 3, 6 e 9. Então não tem como dizer que Paulo está falando de lei cerimonial, né? Se ele chama ministério da morte, gravado com letras em pedras, e fala que faz parte da antiga aliança, é que nós somos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, né? Não somos mais ministros da aliança antiga. Então aqui Paulo, outro texto também, Gálatas, Paulo diz, por meio da lei, aquilo que eu já falei, que nós somos mortos em Cristo, né? Pois por meio da lei eu morri para a lei, né? Por quê? Porque quando eu morro, eu paguei o preço que a lei exige. O preço que a lei exige é a morte. Eu sou um pecador, pelos meus pecados eu morri, então eu morri para a lei não pode mais me julgar, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Quer dizer, o Carlos, que era pecador, lá, que desobedecia a lei, que merecia a morte, ele já está morto, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para mim, ele vê Cristo vivendo em mim. A vida que agora vivo no corpo, olha, Paulo explica muito bem, vivo pela fé no Filho de Deus, né? A minha fé me inclui na morte de Cristo. E agora eu vivo crendo que tudo isso aconteceu e que eu já sou parte do reino de Deus, que eu já fui justificado dos meus pecados, que eu não posso mais ser condenado pela lei, porque a lei já me julgou, já me condenou, já me matou, e que Deus me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Quer dizer, se colocar debaixo da lei de novo é anular a graça de Deus. Quando você hoje se coloca debaixo da lei, toda vez que você pecar, é como se você estivesse pedindo que Jesus fosse crucificado de novo por você. É aquilo que diz ali em Hebreus 6, né? Querendo renovar uma aliança, uma coisa que já foi feita. Jesus não vai morrer de novo por você. Jesus já morreu, você já foi incluído na morte dele, portanto, você já foi julgado, condenado e morto pela lei. Por que você vai se colocar debaixo da lei de novo? Não faz nenhum sentido, né? Pois se a justiça vem da lei, Paulo afirma, Cristo morreu inutilmente. Se eu pudesse ser justificado pela lei, era só eu morrer, obedecer à lei e tá tudo bem, não precisava Jesus vir, não precisava ele passar por tudo que ele passou, né? Para que fazer aquilo? Então, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
Nós éramos gentios, não fazíamos parte daquela aliança que foi feita com Israel. Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, veja bem, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Ele não fala de uma lei sólida. A lei aqui é tudo, gente, é o pacote completo, ele está falando de alianças, né? A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, o judeu e o gentio, criar em si mesmo dos dois um novo homem, né? Uma nova criatura, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós, Paulo está falando dele que era judeu e dos judeus que estavam com ele ali, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. O acesso a Deus não se dá pela obediência a qualquer tipo de lei, mas pelo selo do Espírito de Deus. Efésios 2, 3, 18. Gálatas 5, 2, 4, Paulo diz: Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, a circuncisão era o princípio de tudo, né? O primeiro princípio da aliança com Deus. A igreja estava recebendo um monte de judeus ali que estavam tentando convencê-los a guardar a lei, né? Muitos judeus acreditavam que você tinha que primeiro se transformar num judeu, guardar a lei de Moisés, que é o pacote completo, para depois você se tornar um cristão. Então Paulo ele alerta os cristãos, né? Ele diz: eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, circuncisão era o primeiro passo, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele não está falando, você vai ter que passar a guardar agora a lei cerimonial. Não, ele diz toda a lei. A lei era um pacote completo. Então a lei moral existe a lei cerimonial, né? Existe o livro da lei com as leis civis, com todas as ordenanças também da lei cerimonial, as penas, as justificações, tudo aquilo forma um pacote. Da mesma forma que a nossa lei, ela tem as penas, ela tem as consequências, ela tem o que você vai precisar fazer para resolver aqueles problemas para que a lei possa ser completa, né? Quando você isola uma ou outra lei, o negócio fica esquisito, fica complicado. E colocar Jesus como complemento da lei, você obedecendo a lei, nós já vimos que não se encaixa no que Paulo apresenta como processo de justificação. Porque o processo de justificação que Paulo apresenta não é eu tentando obedecer à lei e quando eu cometo um pecado, Jesus vai correndo diante de Deus e me justifica, oferece um sacrifício para mim. Não, Jesus precisaria morrer um monte de vezes se fosse esse tipo de coisa. Paulo diz que eu sou incluído na morte de Cristo e todos os meus pecados são pagos ali. Jesus fez um único sacrifício. Na continuação nós vamos ver isso, tá? O sacrifício de Jesus, ele é único, ele é feito de uma vez por todas e ele resolve a questão definitivamente. Ele não vai morrer de novo por ninguém, né? Ele não vai ficar fazendo outros sacrifícios. Então, quando você crê em Cristo, você já é incluído no sacrifício dele, você morre, você ressuscita e você já passa a viver no reino de Deus. Você já passa a ser uma nova criatura. Deus já considera você como justificado dos seus pecados. Então não tem como eu ficar me colocando debaixo da lei. É como se eu estivesse exigindo que Jesus fosse crucificado toda vez que eu cometo um pecado. E olha que Jesus seria crucificado, hein, gente? Já pensou todas as pessoas do mundo, todos os pecados que cometem, se colocando debaixo da lei? Quantas vezes Jesus teria que ser crucificado novamente? Quantas ofertas teriam que ser feitas? Então, o processo, a questão pode até parecer lógica. Eu tenho a lei, Jesus me justifica da lei. Só que como isso foi feito? A questão é essa, não foi feito da forma como eles imaginam. Não foi feito colocando você de novo de cara com a lei para que você pudesse tentar fazer algo que o próprio Deus disse que você era incapaz de fazer. Não faz sentido, né? Deus disse
que você era incapaz. O próprio Deus deixou claro que você era incapaz de obedecer, que Israel era incapaz de obedecer. Por isso ele cria o serviço cerimonial ali. Aí Jesus vem e Deus vai continuar na mesma pendência de novo, só que o serviço cerimonial ficava sendo repetido, porque o povo pecava e o serviço ia sendo repetido. Jesus veio, ele ofereceu de uma vez por todas um único sacrifício para incluir nossos pecados na cruz. Nós morremos com ele, somos justificados e não estamos mais. É uma nova aliança. Nós não estamos mais debaixo do domínio daquela velha aliança. A aliança é completa, né? Não adianta você tirar, pescar um elemento, né? As pessoas que criam esse tipo de lei são todos pescadores, né? Eles pescam um elemento ali, tiram do meio. Eu tenho um vídeo que fala sobre o dízimo também. O povo pesca o dízimo do meio da lei de Moisés ali e tira só o resto da lei. Você pode jogar no lixo, mas o dízimo salva ele, né? Mesma coisa do sábado. O cara pega o sábado, coloca o sábado no topo do monte e só o sábado transforma o sábado num ídolo. Todas as outras leis estão em segundo plano. Vem primeiro o sábado, depois vem não matarás, todo o resto é segundo plano. E o sacrifício de Jesus também, se der tempo a gente fala nele. O importante é o sábado em cima do morro, aqui, em cima do monte. Então tá bom, gente? A circuncisão, ela era um selo. Por que eu falei aqui de circuncisão em cima? A circuncisão era um selo de pertencimento, uma marca que todo homem judeu recebia, como sinal de sua aliança com Deus. Somente quem tinha essa marca era considerado judeu. Essa aliança foi feita com Abraão, quase 400 anos antes da aliança da lei, e passou a ser um símbolo de autenticidade do povo judeu. Incircuncisos não faziam parte da comunidade de Israel e não tinham direito à aliança que foi feita com Abraão e posteriormente com Moisés. Ser circuncidado era o primeiro sinal de que você fazia parte da aliança de Deus com Israel. Após o sacrifício de Cristo, Paulo fala de uma circuncisão no coração e não mais na carne. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Esse corpo que é condenado pela lei, nós nos despojamos dele. Por isso nós não somos condenados. Ele já é considerado um morto. A lei não pode condenar o nosso espírito, porque essa lei de condenação foi feita para o ministério da carne, para o ambiente carnal, para esse mundo. Né? Então, no espírito, essa lei não pode nos condenar espiritualmente. A ordenança anterior é revogada, a lei anterior, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus 7, 18, 19. Pois se aquela primeira aliança, feita lá com Moisés e com Israel, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Hebreus 8, 7. Então, todas essas alianças, elas funcionavam juntas. Não havia como dividir a circuncisão da lei moral, cerimonial e civil. Tudo isso junto era Israel, o povo de Deus, a nação escolhida, o reino sacerdotal, a propriedade particular de Deus entre todos os povos. Quando Paulo fala de circuncisão ou de lei, seja moral, sacerdotal, civil, ele está falando da aliança completa, que definia o relacionamento de Deus com Israel. Cada elemento tinha sua função e tudo se completava, de tal forma que cada elemento era necessário para que o Senhor pudesse, através da obediência às regras estipuladas nessas alianças, abençoar Israel, livrá-los dos seus inimigos e cumprir as promessas feitas através de Abraão e Moisés. Tentar separar os elementos dessas alianças para criar uma narrativa favorável a qualquer tipo de doutrina, né? Seja ela qual for, é um sinal de imprudência, irresponsabilidade moral e espiritual, sem contar a arrogância, né? Aquela arrogância que Jesus condenava nos escribas, nos fariseus, nos doutores da lei que tentavam se justificar pela obediência à lei, orgulho e hipocrisia de quem faz
esse tipo de coisa. Alguém pode dizer, mas os doutores da lei só tentavam pela lei moral e pela lei oral, aquelas coisas. Não, Jesus falou com eles, inclusive, sobre o adultério, né? Jesus falou, isso está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar em seu coração numa mulher para cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, a lei é muito mais ampla do que você imagina. João, ele diz que quem odeia é homicida. Ele fala, quem odeia seu irmão é homicida. Ele coloca o ato de odiar, às vezes a pessoa odeia tanto que deseja a morte, só o ato de odiar, ele coloca no mesmo nível de um assassinato, né? Que a lei diz, não matarás. Então, achar que você é uma pessoa capaz de obedecer à lei é muita arrogância, né? Se fosse assim, Jesus não precisaria, se nós tivéssemos essa capacidade, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Então, Hebreus 7:18. A ordenança anterior, ela é revogada, porquanto era fraca e inútil, né? Coloquei aqui de novo, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para a outra. Por que eu coloquei isso de novo? Que eu quero que você se atente a esse terceiro versículo aqui, né? Paulo está descrevendo, o escritor de Hebreus, ele está descrevendo o serviço do santuário e os elementos da primeira aliança. E ele diz, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e o que? As tábuas da aliança. Aliás, não existe tábua dos 10 mandamentos, né? As tábuas são tábuas das alianças. Os mandamentos são os mandamentos da aliança de Deus com Israel. Então, para a pessoa falar que separou a cerimonial da moral, a lei moral estava lá dentro da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E todo o santuário, se você ler o capítulo 9, você vai ver que ele descreve todo o santuário. Todo o santuário foi aspergido com sangue. Começa aspergindo o livro da lei, depois vai aspergir todas as bacias, os elementos, tudo era aspergido até chegar no Santo dos Santos, onde tinha o que ali? As tábuas da aliança. Tudo isso era a aliança de Deus com o povo de Israel, segundo a carne. Então não existe como excluir as tábuas de pedra com os mandamentos da primeira aliança. As tábuas são a base da aliança. Se você tirar os 10 mandamentos, não tem aliança. A aliança simplesmente não existe. Em nenhum lugar da Bíblia especifica que foi excluída apenas parte da aliança, mas a outra parte continua. Trata-se de uma narrativa muito mal construída. O pior é que essa narrativa, na maioria dos casos, tem como principal finalidade defender o sábado, transformá-lo em um ídolo, já falei sobre isso, colocando o sábado como responsável pela nossa salvação, em alguns casos ocupando uma posição mais relevante que a de Jesus, que acaba nessas igrejas ficando em segundo plano, como se fosse um mero coadjuvante no processo de salvação. Tá bom, gente? O vídeo já ficou bem maior do que eu esperava. Eu esperava fazer um vídeo curtinho aqui, fazer um segundo complementando, né? Eu tenho um problema na minha garganta, mas graças a Deus eu consegui chegar até aqui, né? Consegui aqui fazer um vídeo de quase 40 minutos aqui. Não sei se depois de finalizar ele vai ficar com esse tempo. Vou tentar reduzir. Mas então, basicamente é isso. Eu quero que você se atente a essa impossibilidade de separar a lei. É uma aliança que Deus fez com Israel. A aliança incluía todos os elementos, né? E Paulo diz que essa aliança antiga é substituída por uma aliança nova, né, baseada na fé em Jesus Cristo, não mais nas obras, baseadas na fé no sacrifício de Jesus Cristo. A graça se resume ao fato de que os nossos pecados são lançados na cruz de Cristo e nós não temos que morrer por eles, né? Jesus morreu no nosso lugar, então você não precisa morrer, porque o Senhor já morreu no seu lugar. Então, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou Jesus para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. É o que eu disse, uma única vez. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto de oblações pelos pecados não quisesse, nem te agradaram, ele está falando de quando Jesus veio, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse Jesus, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha o que ele diz no final, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, 8 e 9. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais, aqui parece até que está favorecendo, né, a ideia anterior, mas olha o que ele diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação, ou oferta, ou sacrifício, pelo pecado. Se Deus diz que jamais se lembrará e que não existe mais oferta, como vai existir uma lei mostrando o pecado? Como vai existir uma lei dizendo que você ainda é pecador? Né? Como vai existir uma lei te confrontando com a santidade de Deus se você já foi justificado e você já está vivendo uma vida com Cristo? Por isso que Jesus ele resumiu a lei para os judeus em duas partes, né? Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa lei ela cabe em qualquer mundo que Deus criar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Jesus disse disso depende toda a lei e os profetas. A lei como ela foi descrita ali para os judeus tem a ver com os pecados que podem ser cometidos nesse mundo, com o que Deus exigia para os homens desse mundo. Então, se você ainda está no mundo, legal, a lei é para você. Né? Vai tentar obedecê-la lá. Depois, boa sorte, me diz o que aconteceu depois. Né? Se você faz parte da descendência de Cristo, aí você já vive no reino de Deus, você precisa crer que seus pecados foram lançados de uma vez por todas na cruz de Cristo e que o processo de justificação foi feito uma única vez e você está incluído nele. Se você se colocar debaixo da lei novamente, você está pedindo para que Jesus seja crucificado de novo e de novo e de novo e de novo. Quantas vezes você pecar, você vai estar pedindo que Jesus seja crucificado por você. Tá bom? Depois eu vou tentar fazer uma complementação aqui para a gente colocar alguns outros textos que eu não coloquei aqui. Tem um texto bem interessante, né? Paulo está falando da lei, da lei, da lei. Aí o cara falava, não, mas ele está falando da lei cerimonial. Aí chega no versículo, Paulo fala, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas como é que Paulo não estava falando da lei cerimonial? O que ele está falando de não cobiçar aqui? Então não tem sentido, gente. É um pacote só, a coisa é fechada. Não dá para você ficar separando uma coisa da outra, tá bom? Então Deus abençoe vocês, né? Espero que esteja tudo bem, que o Senhor esteja abençoando a jornada, a vida, a caminhada de vocês, né? Então se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e se Deus permitir, até um próximo vídeo.